Começar a falar um pouquinho aí, velho, desse time aí do CSA nessa partida. CSA 0, Sport 4, né, meus amigos? Então, mais um vexame do CSA aí na Série B. Mais uma partida que o time do CSA apanha, né? E hoje, bicho, eu acho que a gente pode taxar até esse jogo como um dos maiores vexames do CSA na Série B do campeonato. Não sei se pode ser até o maior da temporada. Porque a gente teve outros jogos em que o time do CSA não foi bem. O time do CSA foi muito mal, mas assim, em nenhum deles tinha levado 4 gols. Tá ligado? Em nenhum dos jogos o time do CSA tinha levado 4 gols. Mas a gente teve também um jogo que a gente levou 3 do Ituano em casa. A gente perde para a Ponte. Então tiveram outros resultados muito desfavoráveis aí, mas eu acho que esse foi foi o resultado mais... O pior resultado do CSA, né? O maior vexame do CSA na Série B. Na temporada entra como um dos maiores, mas a gente tem também a eliminação para o próprio Sport, a eliminação para o CRB no Campeonato Alagoano, e a gente teve um agregado de 5 contra o América, mas eu acho que esses 4-0 que a gente toma hoje entra no rol aí dos maiores vexames do CSA na temporada. O CSA não pode entrar em campo e levar um ameaço do jeito que levou no jogo de hoje. Não pode entrar em campo se fudendo igual a gente fez hoje, né, velho? Tiveram vários pontos em que a gente deve citar aí da equipe do CSA, certo? E vamos começar a falar um pouco sobre esse jogo. Eu quero pedir a galera também para se lembrar de se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui nesse vídeo, tá certo, gente? Nessa live aqui. Vamos bater a meta aí de 800 mil likes, como todos os vídeos a gente bate essa meta, então eu peço aí a vocês para darem essa força aí pra gente, tá? Beleza? Mas vamos colocar aqui na tela a escalação do time do CSA para a gente começar a falar o que já começou errado, né? Agora, nesse momento, é muito fácil para a gente pegar a escalação, botar na tela e dizer que foi errado a escalação, né? É fácil para a gente falar sobre isso porque a gente já sabe do resultado, a gente já sabe que deu errado, né? Já sabe a merda que aconteceu com o time do CSA no dia de hoje. Mas era algo que, desde o início do jogo, a gente percebia que o time do CSA tinha alguns pontos equivocados. Por exemplo, o time do CSA entra contra o Sport com 3 zagueiros. O Erley, o Douglas e o Lucão. Com a saída do Wellington, né, entra então o Douglas aí para fortalecer essa defesa. E aí a gente tinha Jonathan na lateral direita, com a ausência do Everton Silva, Diego Renan na lateral esquerda e o goleiro Jean no gol, com a ausência do Marcelo Carné. No meio de campo, sem o Giovani, então foram várias ausências que a gente teve, né, velho? A perda do Wellington, do Carné, do Everton Silva e do Giovani para esse jogo. E a gente teve também o Giva Santos entrando no meio de campo, com o Gabriel e o Lourenço um pouco mais avançados, e 2 atacantes lá, o Lucas Barcelos e o Elton. O posicionamento do CSA era um 3-5-2, com apenas um volante na entrada da área. Se eu virar para cá, fica a luz, então eu vou deixar um pouco inclinado, tá? A gente tinha o goleiro aqui embaixo, os 3 zagueiros, um volante que era o Giva Santos, 2 meio-campistas posicionados aqui, o Gabriel e o Lourenço. Abertos a gente tinha os 2 alas, né? O Diego Renan e o Jonathan, e na frente o Barcelos e o Elton. Esse era o posicionamento do CSA. O grande problema que a gente teve nessa partida era que o time do CSA era um time que povoava demais a área, e aí o time do Sport não conseguia a infiltração, mas também era um time que tinha o meio de campo muito espaçado. O time do Sport teve muita liberdade para jogar no meio de campo. Na entrada da área do CSA, o time não se protegeu bem. O time do CSA deu muito espaço para o Sport jogar, tanto é
que o time do Sport fez os 2 primeiros gols com chutes de fora da área, e isso seguiu também sendo um perigo para o CSA, tiveram outros chutes de fora da área, mas o time do CSA deu muito espaço para o Sport buscar esse jogo, assim, né, de chutar de fora da área, né, então isso foi um problema. Outro problema também foi que o time do CSA tinha muito homem na defesa, e mesmo tendo 5 meio-campistas, só o Giva Santos se apresentava para jogar. E os 2 alas. Os 2 alas lá tentavam aproximar um pouco, só que eles ficam bem encurralados com a marcação na lateral. E aí o Gabriel e o Lourenço, muito afastados. Era um time do CSA que na hora de tentar sair jogando, a bola estava aqui embaixo, o time do CSA muito recuado, o Gabriel e o Lourenço não se aproximavam. E aí ficava um time que jogava muito assim, tinha um buraco aqui no meio de campo, né? E não só na saída de bola, na marcação também. O Sport teve muita liberdade para jogar na intermediária ofensiva. O CSA não mordia, o CSA não atacava o time do Sport. Pô. O CSA não encurralava, não conseguia apertar, não conseguia pressionar, e o time do Sport teve muito espaço para jogar, velho, nesse sentido assim. Tanto é que saíram esses 2 gols. Outro grande problema do time do CSA foi o mental, a cabeça. Porque depois que sai o primeiro gol, o time do CSA desaba, o time desmonta, o time desaprende a jogar, né? Fica um time completamente perdido dentro de campo. Logo depois, sai o segundo gol, e aí é que acabou de verdade, acabou de vez, e a gente perde, sei lá, velho, toda e qualquer pretensão de um resultado, a gente abandona depois daquele 2-0. Até porque também o time do CSA, depois do 2-0, o Sport seguiu ainda, né, querendo alguma coisa, e também teve a expulsão do Lourenço. O Lourenço foi um idiota, o Lourenço foi um burro, né, naquele momento. Não quero dizer que foi de propósito, mas foi uma burrice o lance do Lourenço. O time já perdendo de 2-0, e aí ele ainda dá uma entrada daquela, uma entrada criminosa daquela, o Lourenço mereceu ir pro chuveiro, mereceu ser expulso. Na hora, quando eu vi, eu achei falta do Sander no Barcelos, e depois eu achei falta do Sander no Lourenço, eu até fiquei puto. Mas depois que eu vi o replay da primeira vez, eu vi a pisada do Lourenço. O Sander chega primeiro e o Lourenço chega quebrando por cima. Depois, aí eu percebi a merda que o Lourenço fez. Fiquei puto na hora e disse, o VAR vai chamar e o juiz vai expulsar o Lourenço, porque o Lourenço foi muito, merece ser expulso. Essa foi a minha reação na hora. E eu fiquei puto com o Lourenço, né? E aí, assim, o time do CSA já estava muito perdido dentro de campo, não tinha poder de reação, não conseguia nada diferencial, né? E já estava totalmente nervoso e entregue em campo, né? E aí, com 1 a menos, acabou-se, né? Já era. E aí, ainda em algum momento lá no final do segundo tempo, o CSA teve momentos de até tranquilidade, porque o time do Sport diminui a concentração, diminui a intensidade, diminui a pegada, e o CSA tranquilizou o jogo. Eu disse, ufa, não vamos mais levar gol, pelo menos. E aí, em nenhum momento que eu fui lá na frente, né, eu saí daqui de frente da TV, fui lá na frente, quando eu voltei, gol do Sport de novo, 3-0. E aí eu disse, pô, fudeu então. Termina o primeiro tempo 3-0 e na pegada que tá, volta no segundo tempo pra meter mais 3, pô. Aí o meu desespero era esse, um resultado histórico na Série B, tá ligado? Um 5, um 6, um 7-0. Eu fiquei preocupado com isso, sinceramente. Mas ainda bem que não foi o que aconteceu. Com um jogador a menos, o time do CSA perde o Lourenço aqui do meio, então deixa eu tirar a bolinha aqui, e aí tentou reposicionar as linhas aqui, né, com, sei lá, como é que foi no primeiro tempo, o time estava bem recuado, bem perdido mesmo, sem saber o que fazer. Mas no segundo tempo, o time do CSA até tenta reposicionar, né? Tira um zagueiro e coloca o Ferreira, que estreou nessa partida, então aí abandona os 3 zagueiros e volta com a linha de 4 e tenta jogar nesse 4-4-1, tenta refazer as linhas de meio de campo, tá ligado? Mas, mesmo assim, foi a falta de intensidade do Sport
que determinou aí que o CSA não levasse mais gols, tá ligado? Tanto é que o time do Sport, no meio do segundo tempo, mexe em 4 peças e logo depois bota a quinta, e depois disso, o Sport, ele vai para cima de novo, né? Amassa o CSA de novo e até que consegue fazer o 4º gol. Nesse último lance, quando o Sport parte para cima, bicho, o Sport tava com a bola na defesa. Quando o Sport vem para cima do CSA, eu vejo os caras do Sport vindo, querendo o jogo, e o CSA naquela câmera lenta, só esperando o juiz apitar e acabar o jogo. Quando eu olhei, eu falei, vai sair gol agora, fudeu. E aí a bola bate, o goleiro defende, e aí no cruzamento sai o 4º gol do Sport, dito e feito, pô. Foi o gol que saiu ali por conta do marasmo do time do CSA, mas realmente não tinha muita coisa que fazer. O time do CSA já estava entregue, já tinha perdido o jogo ali naquele momento, né? Nem o milagre salvava mais o CSA, mas aí foi e acabou mais uma partida em que o CSA sai humilhado dentro de campo, né? O time do CSA perde de 4-0 e sai humilhado desse jogo aí. Mas vamos para algumas considerações também aqui, pessoal. Quais foram os principais erros do time que determinaram essa derrota? O primeiro foi a escalação. Esse 3-5-2 ele não deu certo desde o início. Já falei que era um jogo em que o CSA tinha um time muito espaçado, né? E era uma saída de bola lenta, era uma saída de bola em que não havia proximidade dos jogadores e era um toque de bola aqui que era pelo meio da área e só chegava no máximo no Giva Santos e não tinha proximidade nem do Gabriel, nem do Lourenço. Nenhum deles vinha para cá para receber a bola. Então o time do CSA só conseguia sair com bolas longas. E aí quando a bola era longa, em algum momento o time do CSA conseguiu até chegar um pouco no ataque. E também outro problema foi na marcação, porque o time do CSA não tinha a marcação ali no meio de campo. A zaga, ela estava muito exposta. A gente tinha os zagueiros descendo aqui, mas esse setor de meio de campo do CSA, ele estava muito pouco povoado. Então precisava de outro volante ali para marcar. Desde o início do jogo isso estava evidente. Tanto é que no segundo tempo foi a modificação. Mesmo com um jogador a menos, tirou um zagueiro e botou um volante, pô, né? Outra coisa também é que o CSA entrou com 3 zagueiros e não tinha nenhum no banco de reservas. Então, se um deles se machucasse ou precisasse sair, não tinha outro zagueiro para entrar para fazer aquela função. Então, isso daí foi um risco que o CSA correu e que, assim, já a escalação já não deu certo desde o início, né? Teve que mudar e ainda bem que a gente não perdeu nenhum zagueiro por lesão, certo? Mas já não deu certo desde o início e foi um risco que a gente estava correndo também desde o início do jogo. Outra coisa também foi a mentalidade do time. Como eu falei aqui, o time do CSA entrou em campo tentando segurar o Sport, até no comecinho estava, de certa forma, bem posicionado, bem postado, tá ligado? Conseguia retomar a bola, tinha alguns contra-ataques e tal, mas quando leva o primeiro gol, e eu já vou falar sobre esse primeiro gol, quando leva esse primeiro gol, desaba, desmonta o time e ninguém mais sabe jogar bola, todo mundo desaprende. É um negócio impressionante, velho. Foi impressionante como isso aconteceu e como acabou com o time do CSA, tá ligado? Isso foi foda, velho. Foi algo muito preocupante, porque a gente tá acostumado a ver o time do CSA desabar emocionalmente quando leva um gol, né, velho? Então, isso daí também foi um ponto crucial. Outro ponto também foi... Bicho, deixa eu ver até aqui, porque... Acabei esquecendo. Ah, tá, a expulsão, né, do Lourenço. O time do CSA já tava levando 2 gols, né, velho? Já tava jogando fora de casa, levando 2 gols aí de vantagem. E aí ainda tem a infelicidade, né, do Lourenço ser expulso. Infelicidade para o time, né, para o torcedor, para a gente. Porque para o Lourenço foi uma irresponsabilidade. Assim como eu falo da expulsão do Marcelo Carné, que foi uma irresponsabilidade dele, foi hoje também uma irresponsabilidade do nosso Lourenço, né, que foi expulso e não era para ter sido expulso, né? Foi uma burrice dele, aquele lance lá. Então foi muito bem expulso pelo árbitro,
né? Ele não percebeu no momento do jogo lá, mas o árbitro de vídeo chamou e ele mudou de opinião, então foi uma decisão correta da arbitragem de expulsar o Lourenço, né? E é isso aí, foram os pontos que foram cruciais aí para o time do CSA perder esse jogo, né?